Na última quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal anulou a possibilidade de prisão para a execução da pena daqueles condenados em segunda instância. Na sexta-feira, foi determinada a soltura do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No Pinga-Fogo desta segunda-feira, nós vamos discutir aqui se o ex-presidente da República tem possibilidade de recuperar os direitos políticos e, assim, se candidatar eventualmente em eleições. Primeiro aqui com o Antônio Carlos de Almeida e Castro, o advogado criminalista, conhecido como Cacai, e aqui à minha esquerda o Lauro Cardoso, procurador regional da República, que também acompanha a área criminal. Juridicamente, existe alguma possibilidade agora de ser reavida a possibilidade do Lula se candidatar? É importante dizer que foram julgadas ontem as ações diretas de constitucionalidade quanto à execução provisória da pena. É uma questão completamente distinta dos critérios de elegibilidade, né? Então, a sua pergunta quanto aos direitos políticos diz respeito ao que nós chamamos de lei da ficha limpa. Ou seja, se for condenado com sentença transitada e julgada ou decisão proferida por órgão colegiado. Então, são requisitos de inelegibilidade. Então, somente se for desconstituída uma decisão colegiada, condenatória penal do presidente Lula, que será possível reaver os direitos políticos. Existe um processo que discute a suspeição do juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, no processo que condenou o Lula. Então, somente se fosse suspenso esse processo é que o Lula poderia reaver os direitos políticos? É exatamente isso. Na verdade, essa ação direta de constitucionalidade que foi julgada, determinando a impossibilidade da prisão após o segundo grau, como bem disse o doutor Lauro, nenhuma relação tem com a questão da elegibilidade. O Lula tem um habeas corpus aqui no Supremo Tribunal, o ministro Gilmar pediu vista, mas disse que vai trazer agora, e esse habeas corpus visa anular as ações por causa de uma possibilidade de certificar a suspeição do juiz Moro. O que tem vazado, o que tem tomado conhecimento a comunidade jurídica com certa perplexidade, é que o Moro era, na realidade, o chefe da força-tarefa de Curitiba. E isso é claro que cria um impedimento para que ele fosse o juiz. Então, se houver essa anulação, não sei se vai acontecer, se houver essa anulação, aí sim o Lula estará sem nenhuma condenação sequer em primeiro grau. E ele poderá ter de volta os seus direitos políticos. Os argumentos trazidos nos votos dos ministros nesse julgamento sobre a condenação em segunda instância poderiam abrir alguma margem para que seja discutida a possibilidade da lei da ficha limpa ser modificada? Então, eu acho que é o momento sim de voltar a discutir, mas a discussão, no meu ponto de vista, nesse primeiro momento, poderá se dar inclusive no Congresso Nacional. Eu sempre fui contrário à ideia da ficha limpa. Eu acho que o cidadão tem o direito de votar em quem quiser votar, e o cidadão tem o direito de ser candidato. Eu sou a favor de manutenção da lei da ficha limpa como ela está hoje, e repetindo, foi um processo longo de elaboração, de aprovação no Congresso e com iniciativa popular. Então, ela eventualmente pode retornar ao Supremo, obviamente, pode ser discutido isso num processo de registro das candidaturas e posteriormente essa questão pode ser trazida ao Supremo Tribunal Federal. Agora, olhando o que foi decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando declarou constitucional a lei da ficha limpa, inclusive trazendo seus efeitos para fatos anteriores à vigência da lei da ficha limpa, sob o ponto de vista do que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida ontem quanto à execução provisória e nada altera a vigência da lei da ficha limpa. O colega o advogado Cacai, ele disse que deveria ser livre, então nós teríamos líderes de facções criminosas eleitos. Então não é isso que a Constituição quis. Então a Constituição, ela preserva, ou seja, não há uma liberdade absoluta, nem um direito absoluto à presunção de inocência, nem na esfera penal. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, jogou a bola para o Congresso ao dizer que, se for para permitir a prisão em segunda instância, cabe a eles alterarem a legislação atual. O senhor acredita que isso é passível de alteração ou não? São duas coisas distintas. O que eu disse é que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea, porque está no artigo 5º da Constituição Federal. Essa só pode ser mudada via uma Assembleia Constituinte. Agora, o artigo 283, que é o artigo que trata exatamente da possibilidade de prisão após o segundo grau, o Congresso Nacional poderá debater esse artigo, como pode debater qualquer outro artigo de lei que esteja vigindo. O Congresso Nacional, como representante absoluto da sociedade,
por suas duas casas, podem tranquilamente debater e abrir o debate. Eu acho que é salutar. E é possível fazer uma alteração do Código de Processo Penal, por exemplo, prevendo a hipótese de execução provisória naqueles processos cujos recursos não têm mais efeito suspensivo. Ou seja, é o caso do recurso especial e do recurso extraordinário, em que 95% das sentenças condenatórias são mantidas, né? Então, mais de 95%. Então, eu acho que há caminho possível que o Congresso delibere e aprove uma alteração do Código de Processo Penal.